Aqui eu tenho um novo recurso extraordinário também do ministro, que chegou nas mãos do ministro Gilmar Mendes, e diz o seguinte: a legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais. Quer dizer, a nossa legislação penal, de execução penal, ela é fantástica, ela atende o que a norma, a lei de execução penal, ela atende o que está previsto enquanto aí uma lei que venha realmente a ressocializar, mas isso é na hipótese, na abstração da norma, ou seja, na teoria a norma ela é boa, né? Então ela atende aos direitos fundamentais dos sentenciados, o ministro reconhece isto, e nós também reconhecemos, a nossa lei de execução penal é uma das mais perfeitas do mundo, no papel, o problema é a aplicabilidade. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata para. Então ele está pedindo para fazer alguns ajustes na nossa legislação de execução penal. Primeiro, reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais. Então ele quer que a lei seja atualizada conforme, porque a lei é de 1984, a nossa lei de execução penal. Então ela é anterior à própria Constituição. Então que se reformule essa lei para que ela seja readequada, e ela ainda é assim, ainda assim, mais antiga que a Constituição, ela não vou dizer perfeita, mas ela é muito avançada, mas que ela seja adequada aos padrões atuais, né? E que não seja, e que nessa mudança não sejam retirados aí direitos fundamentais, né? Sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais. Não se mexa nos direitos fundamentais. Pelo contrário, se invoquem esses direitos fundamentais, sejam colocados novos direitos fundamentais, para que esse preso ou esse sentenciado, ele possa realmente ser ressocializado. Segundo, compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade. Então, vamos trazer os estabelecimentos penais para a atualidade, reformular ou reformar os nossos presídios. Terceiro, impedir o contingenciamento do FUNPEN. O FUNPEN é o Fundo Nacional Penitenciário, quer dizer, onde estão os recursos, o dinheiro que é utilizado para os presídios. Impedir aqui o contingenciamento no sentido de utilizar esse dinheiro de uma forma que você esse dinheiro tem que ser destinado apenas para os presídios, quando na verdade muitas vezes esse dinheiro acaba sendo desviado. A gente sabe que no Brasil isso acontece, né? Então ao invés de ser utilizado para os presídios, ele às vezes acaba sendo utilizado para outras coisas, né? 4. Facilitar a construção de unidades de funcionamento adequadas, pequenas, capilarizadas, ou seja, presídios menores. 5. Permitir o aproveitamento da mão de obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais. Utilizar, então, a mão de obra do preso, o direito ao trabalho, nas obras de civis. Então, colocar o preso para trabalhar. 6. Limitar o número máximo de presos por habitante em cada unidade da federação e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos. Que interessante, né? Limitar o número máximo de presos num determinado presídio proporcionalmente ao número de habitantes de um estado. E revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga. Então aí tem que ver, né, fazer uma reformulação na legislação, qual quantidade de drogas você vai ser levado para um presídio X ou para o presídio Y. Um presídio maior ou um presídio menor. Porque isso mais ou menos denota a periculosidade do preso, né? Então, se é um grande traficante ou se é um pequeno
traficante, às vezes até um mero usuário. 7. Fomentar o trabalho e estudo do preso. Isso aqui é muito importante. O preso ele é ocioso demais. Ele não trabalha, ele não estuda e ele tem esse direito. Mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos. Muito importante isso, fazer o preso estudar e trabalhar. 8. Destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para a criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. Decisão de caráter aditivo, determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente. Primeiro, projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena. 2. Relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas. E 3. Projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade. 4. Relatório deverá avaliar, letra A adoção de estabelecimentos penais alternativos. Letra B, o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados. Letra C, a facilitação da tarefa das unidades da federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN. Letra D, a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. Recurso extraordinário 641.320 do ministro Gilmar Mendes, de 11 de maio de 2016. Basicamente, o que ele está dizendo aqui, né? Que o preso tem dignidade, que ele merece o mínimo existencial, que ele deve estudar, que ele deve trabalhar, que os presídios devem ter o mínimo de dignidade para que ele possa ser ressocializado ou reeducado, que a sua mão de obra deve ser aproveitada, que os presídios devem ser reformulados, né? Ou construir novos, além de construir novos, aqueles que já existem devem ser reformados. E construir pequenas unidades prisionais. Basicamente seria isso. Vamos resumir numa coisa só, né? Dignidade humana é um direito do preso também. Não é porque ele cometeu um determinado delito, certo? Que ele perde a sua dignidade. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu?